E por falar de segurança pública, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, fez críticas à PEC da segurança. Durante entrevista ao portal Metrópolis, Cláudio Castro disse que o governo federal deveria focar em investigações para combate à lavagem de dinheiro, fiscalização de fronteiras e outros crimes federais. Castro disse que não precisa que ninguém entre com polícia nova no Rio. O governador também defendeu que o Congresso Nacional faça a revisão da Lei de Progressão de Pena e ainda afirmou que é preciso evitar a politização da segurança pública no país. Em meio à fala de Castro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. Os agentes vão reforçar as ações de segurança no estado durante 90 dias. O contingente a ser liberado será definido pela diretoria da Força Nacional de Segurança Pública. Castro pede para que não haja politização, politizando o tema. Porque qual o mal de receber um suporte da Força Nacional num estado tão fragilizado em relação à segurança pública, Carla Bene? Eu acho que os entes federativos são autônomos, né? O governador não manda, né, no prefeito. Então, assim, a fala dele é política. E eu acho que, assim, eu espero, como a Ellen falou, seria muito interessante que a gente tivesse mesmo um caminho a esse respeito, porque o que me preocupa e ao mesmo tempo me desanima é que a insegurança vende, a insegurança elege. Então, para a direita, para a esquerda, o que for. Se você olhar no Congresso, nós temos parlamentares que antes do nome é o quê? Vamos supor, coronel, delegado. O que é isso? É a insegurança que se vende. Esse fetiche com o exército que a gente tem no país é uma insegurança que se vende. Imaginar que o exército faria X ou Y a esse respeito. Então, assim, como a insegurança vende, a gente acaba fazendo movimentos que não se realizam, que é essa preocupação que a gente colocou aqui na mesa. Tudo continua e hoje, antes de vir para cá, para a bancada, da Francisco Morato, teve um tiroteio de manhã e mataram um agente da CET, estava lá o corpo para ser removido. E as pessoas são mortas, elas morrem no exercício da profissão, a gente anda na rua e é assaltado. E assim a coisa caminha, porque a insegurança vende, ela elege. Você se elege com que pauta? A pauta da segurança. Se eu for eleito, isso aqui vai melhorar, isso aqui não vai. Se elegeu, acabou o problema. Então, assim, eu acho que a discussão é política, a dele e a de todos aqui que a gente acabou conversando. Voltando com você, Mônica Rosenberg, e até lembrando um comentário da Ellen, a maior preocupação, talvez sim, da população hoje é o crime organizado e os tentáculos que ele conseguiu lançar para praticamente todos os setores da sociedade. Daí essa preocupação, onde não tem um crime organizado, uma facção que esteja infiltrada. E aí, recentemente, a gente discutia aqui na mesa do Linha de Frente sobre uma união do PCC com o Comando Vermelho. Se o PCC une com o Comando Vermelho em nome de princípios do crime organizado, por que governo federal e governos estaduais não podem se unir em nome da segurança pública? Porque exatamente o PCC tem uma linha de comando hierárquica organizada de cima para baixo e não tem eleição popular. Então, eles estão preocupados com fazer funcionar a organização, se é que eu posso chamar ela assim, tá? Entendam com todas as ressalvas, enquanto que os nossos políticos, os nossos executivo federal, estadual e municipal estão preocupados em falar, ganhar a guerra de narrativa e convencer o eleitor de que eles estão tentando tudo. Como é que o Cláudio Castro pode dizer que não precisa de polícia nova no Rio? Será que ele não sai na rua? Será que ele não está vendo que está em situação de guerra na cidade? Guerra! O Rio de Janeiro está numa guerra entre milícias, traficantes e a polícia, né, as forças da lei perdidas e mais, infiltradas e dominadas por relações extremamente promíscuas do próprio crime organizado dentro da política, dentro da polícia. Então, eu insisto, eu falo isso desde 2019, quando o Moro era ministro da Justiça e ele fez aquele projeto lá, o projeto Moro, que ia resolver. Eu já dizia, não é
canetada que a gente vai resolver os problemas da segurança pública no Brasil. Não é aumentando pena. É uma atuação extremamente profunda de políticas públicas, de treinamento de polícias, de investimento, de educação. Muita coisa tem que ser feita, é muito profundo o que tem que ser feito. Não é com uma PEC, não é na canetada e, principalmente, não é dando uma de como é o bicho que enfia a cabeça na areia? De avestruz? Eu falo cegonha. Que você vai, não olhando o problema, achar que ele acabou. Não vai acabar assim, não adianta. Imagina a cegonha trazendo o bebê. Exato. 3 horas e 34 minutos. Quero te ouvir mais sobre isso também, Ellen, sobre essa complexidade da discussão. Aumentar a pena pode atenuar um problema, não vai resolver. Políticas públicas na educação, políticas sociais, disso ninguém fala, que é o que pode resolver lá na raiz o problema. Exato, né? E assim, eu quero só... Como essa fala do Cláudio Castro ilustra o que a gente tinha acabado de dizer, como que o debate da segurança pública vai se desenrolar até 2026, pelo menos. Cláudio Castro, ele é do PL, tá? Ele assumiu o governo do Rio de Janeiro logo depois do Witzel ter saído. O Witzel é aquele que falava do atirar na cabecinha, né? E ele vem dessa linha de políticos que agora constroem um discurso dizendo o seguinte: a União querendo entrar no meu estado é uma interferência na autonomia do estado. Os governadores que estão nesta posição de hoje oposição no país, né, o governo federal, eles vão construir um discurso, isso está sendo trabalhado, gente, isso tem pesquisa por trás disso, que é um discurso de interferência na sua autonomia e muito um discurso de que os governos têm que ser os defensores dos interesses locais, que tem que salvaguardar a sua população do interesse maior nacional, né? Então, é isso. O que o Cláudio Castro está dizendo, que não quer mais polícia no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é muito tranquilo, sei lá, não sei se é por isso, não tem nada a ver com segurança pública. Tem a ver com um discurso que está sendo construído nacionalmente o PL é um dos partidos, eu acho, maior ali na oposição, mas todos os republicanos vão seguir esse discurso, todos os partidos da oposição vão seguir exatamente esse discurso. Ele só está dando essa demonstração pública. Isso é preocupante, Deise, porque compra-se discurso, uma ala compra um discurso, outra ala compra outro discurso, não se discute a resolução de um problema. E aí a população que sofre com a falta de segurança, porque depende da segurança pública, não tem a opção da segurança privada que os políticos têm, fica à mercê de uma decisão que nunca vem. Como os meus colegas falaram aqui, o embate todo ele é político, né? Não tem nada de jurídico ou em relação à segurança pública. E o Cláudio Castro, ele já tem tido alguns impasses com o presidente Lula, com o Palácio do Planalto, né, desde o início da gestão dele. Mas, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que o Cláudio Castro, ele falou em algum momento, em declarações anteriores, que, abre aspas, está impossível fazer segurança pública no Rio de Janeiro. Então, tem uma declaração anterior dele falando justamente sobre isso. Então, quando ele não quer ajuda do governo federal, eu entendo que essa PEC da segurança pública, ela trata um pouco dessa interferência, mas quando ele não quer ajuda do governo federal, que como a Ellen falou aqui, o Rio de Janeiro está bem pra caramba, isso é uma questão política, né? Porque o problema do Rio de Janeiro é de segurança pública, é de domínio das facções. O próprio Cláudio Castro já deu uma declaração assim, mas aí o que ele faz com isso? Quando ele fala que o inimigo é o governo federal, é essa política mais progressista de segurança pública, ele está falando para o eleitorado dele, que tem aquele pensamento, num país extremamente violento como o nosso, é aquele eleitorado que tem o pensamento de que bandido bom é bandido morto, né? Então, eu não quero vocês com essa política de vocês aqui no meu estado, então saiam daqui, porque no Rio de Janeiro a gente não trata segurança pública desse jeito, né? Agora é óbvio que o Rio de Janeiro precisa de ajuda e aí essa seria a hora de deixar esses embates políticos de lado e falar de segurança pública, mas esse problema não vai ser resolvido tão cedo.